Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai dar continuidade a balanceamento de equações químicas, tá? Eu elaborei o material, inclusive já coloquei na nossa plataforma para a gente poder trabalhar e vocês já poderem estudar por ela. Reparem, esse material que eu coloquei é um material que fala sobre todos os tipos de balanceamento possível. Então, a gente tem aqui o balanceamento por tentativa, o balanceamento pelo método algébrico e o balanceamento pelo método redox, que hoje que a gente vai estudar. Então, aqui tem tudo. Esse primeiro material eu peguei de uma outra professora, tá? Na internet, está referenciado. Então, ela ensina a como fazer o balanceamento pelo método das tentativas. Além disso, também ela ensina também o balanceamento pelo método algébrico, que é o que a gente viu também em sala de aula, tá? Então não tem nenhum mistério, vocês vão conseguir resolver tranquilos. Além disso, no caso foi a professora Jennifer Fogaça, né, que elaborou esse material, ela está aqui justamente referenciada. E a gente começa o balanceamento pelo método redox, tá, gente, hoje. Então, eu vou ensinar o passo a passo no quadro, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, pode voltar aqui a esse material para vocês poderem entender melhor, tá certo? No balanceamento redox, a gente tem, assim, as regras gerais, tá? Então, nós temos a regra geral, que é o como se faz o balanceamento de uma maneira, né? Para todas as reações. E aqui são os casos específicos do balanceamento por redox, né? Pelo método da oxirredução. Então, a gente tem aqui alguns casos especiais que na aula de hoje nós também vamos estudar. Gente, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, vocês podem ficar com aquela pergunta, professora, eu posso balancear uma equação química através de um método das tentativas? Pode. Nem sempre será tão fácil, mas todas as reações elas são possíveis de serem balanceadas pelo método das tentativas, tá? Só que existem reações que elas são mais complexas, e no caso de uma reação de oxirredução, como nós veremos logo mais, é uma reação que envolve perda de elétrons por parte de uma espécie e ganho de elétrons por parte da outra espécie. E a gente tem que ter muito cuidado, porque na reação de oxirredução, eu não balanceio apenas os elementos, reagentes e produtos, mas eu também preciso balancear as cargas envolvidas no meio, tá certo? Daí a gente usa uma estratégia um pouco diferente. Mas quem conseguir, por exemplo, balancear pelo método tentativas, ok, tá legal. Eu não consigo, tá? Então vamos lá. Gente, eu vou pegar aqui esse primeiro caso, tá? Para nós trabalharmos. Então aqui percebam, ó, a gente tem quem? A gente tem o dicromato de potássio reagindo com o brometo de hidrogênio para formar o brometo de potássio, para formar o tribrometo de cromo, para formar água e o bromo. Antes de nós seguirmos, eu só gostaria de falar para vocês que o balanceamento pelo método redox, ele se baseia, como consta aqui no material, no princípio de que o número de elétrons cedidos por uma espécie deve ser exatamente igual ao número de elétrons recebidos durante uma outra espécie. Daí tem um pequeno, diríamos assim, tem um pequeno artifício que durante esse balanceamento a gente faz para conseguir respeitar esse princípio, tá certo? Então vamos lá? Então, eu peguei aquela reação, tá? Ela se encontra logo aqui. O que nós iremos fazer com ela? Primeiramente, verificar se ela se trata de uma reação de oxirredução. E aqui vamos determinar o NOx. Gente, eu já vou determinar o NOx assim rápido, de cara. Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem para a aula de determinação do número de oxirredução para vocês entenderem como eu estou determinando, tá certo? Então, aqui eu tenho para o oxigênio um número de oxidação -2, potássio sempre +1, e aqui para o meu cromo vai ser +6. Aqui para esse meu bromo, -1, +1 para o hidrogênio. Para esse meu bromo, -1, e para esse potássio, +1. Para esse bromo, -1, e para esse cromo, +3.
Para a água, aqui o oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. E aqui, por se tratar de uma substância simples, NOx 0. Determinamos aqui o número de oxidação para todos os átomos. Agora eu vou verificar se esses números de oxidação eles se mantêm igual no início e no fim. Se não mantiverem iguais, aí eu já sei que se trata de uma reação de oxirredução. Potássio, mais 1 no início, mais 1 no final. Então não acontece nada com ele. Cromo, mais 6 no início e mais 3 no final. Olha o que eu vou fazer. Eu já vou ligar essas duas espécies. Por que eu vou ligar essas duas espécies? Porque eu sei que essas duas espécies aqui, elas sofreram o quê? O processo, um dos processos, que seja o da redução ou da oxidação. Nesse caso, eu tinha no início mais 6 e no final eu tenho mais 3. Então, o que é que eu tenho que levar aqui em consideração? Eu tenho que calcular o delta. O que seria esse delta, professora? A variação de elétrons, né, sofridas entre esses dois elementos. Então, eu tenho que saber a variação desse número de oxidação. Verifiquem o seguinte, eu estou saindo de mais 6 para mais 3, então o número de oxidação ele tem ficado menos positivo. Então, significa que esse meu delta, essa variação aqui é uma variação de redução. Por que de redução? Porque o cromo ele está se reduzindo devido ao ganho de elétrons. Então, vamos lá. Quem é o final? Mais 3. Menos. Se trata de um delta, né? Estado final menos estado inicial. Menos. Quem é o NOx inicial? Mais 6. Isso daqui dá menos 3. Só que eu gostaria que vocês observassem que quantos cromos eu tenho aqui? 1. Quantos cromos eu tenho aqui? 2. Esse númerozinho que aparece logo aqui embaixo, ele é chamado de atomicidade. Nesse caso, eu tenho que multiplicar esse número pela atomicidade do cromo que for maior. Aqui a atomicidade é 1 e aqui a atomicidade é 2. Então, esse meu 3 aqui eu tenho que multiplicar por 2. Por que por 2? Porque, na verdade, aqui eu tenho 2 cromos, tá? Se reduzindo. Então, menos 3 vezes 2, eu tenho aqui um valor de menos 6. O que a gente gosta de fazer com esse número? Trabalhar ele sempre em módulo, tá? Então, aqui eu tenho um valor de quanto? 6. Até aqui, ok? Vamos prosseguir. Oxigênio, menos 2 no início, menos 2 no final. Não acontece nada com ele. Bromo. Esse bromo, ele está aqui com menos 1 no início. Aqui está também com menos 1 no final, menos 1 também no final. Mas repare que esse bromo aqui em específico, ele está com NOx de 0. Ou seja, eu tenho que ligar esse bromo com quem? Eu tenho que ligar esse bromo com a espécie que sofreu uma variação seu NOx. Que foi que espécie? O bromo aqui logo no final, tá certo? Então, esse bromo aqui no final, ele está com 0, número de oxidação, e no início ele estava com menos 1. Ah, professora, tem esse menos 1 e esse menos 1 daqui. Gente, sempre eu tenho que fazer a ligação dos reagentes para os produtos. Nada de fazer ligação entre produto e produto, porque isso não é reação. A reação é sempre reagentes dando produtos. Então, se eu tenho que averiguar a variação do número de oxidação, eu averiguo sempre dos reagentes para quem? Para os produtos. E aqui eu vou calcular, portanto, o delta. Delta. Esse meu delta vai ser um delta de quê? Eu tenho o valor do número de redução negativo, ou de oxidação negativo, e aqui eu tenho o número 0. Então, ele está ficando o quê? Menos negativo. Menos 1 para 0 é o número que está ficando menos negativo, né? Então, significa dizer que aqui eu estou tendo o quê? Uma oxidação. O que é oxidar? Perder elétrons. O que é perder elétrons? É a minha espécie ela ficar mais positiva, ok? Então, quem é o delta de oxidação? Estado final, que o meu NOx é 0, menos estado inicial, que era quanto? Menos 1. Então, menos, abre parênteses, menos 1. Vocês estão vendo que eu estou colocando sinais mesmo eles sendo positivos ou negativos. E isso é importantíssimo para que vocês não embolem
e aí depois no final vocês coloquem um sinal que foi um sinal diferente. Então, 0 menos menos 1 dá quanto? 1. Vamos averiguar a atomicidade. Aqui eu tenho quantos bromos? 1 bromo. E aqui eu tenho quantos bromos? 2. Então, esse meu número aqui que eu encontrei, eu tenho que multiplicá-lo por 2. Pelo bromo, que na variação de Knox apresenta maior atomicidade. Atomicidade ou índice, que é esse número que fica logo embaixo aqui do elemento químico. Aqui eu acho que valor 2. Então, quem é o meu delta de oxidação? 2. Quem é o meu delta de redução? 6. Só que eu gostaria ainda que vocês observassem que eu tenho aqui uma forma de poder ainda simplificar esses valores. Porque 6, eu não posso aqui dividir esse 6 por 2 e encontrar o número 3. E o 2 aqui eu não posso dividi-lo por 2 e encontrar o número 1. Pois bem, então é isso que nós vamos considerar. Então, quem é o meu delta de redução? O meu delta de redução foi 3. Quem é o meu delta de oxidação? Foi 1. Só que eu quero que agora vocês percebam o seguinte. Esse meu delta de redução, eu tive que multiplicar ele por 2. Por que por 2? Porque eu levei em consideração essa espécie aqui, que tinha quem? 2 cromos. Vocês concordam comigo, então, que esse meu delta de redução, ele foi calculado com base no cromo que está aqui nos reagentes, ó. Por que o cromo que está nos reagentes? Porque o cromo que está nos reagentes, ele tem quantos cromos como atomicidade? 2. E esse delta de oxidação, eu não também multipliquei por 2, ele foi levando em consideração que substância? Br2. Então, esse meu delta de oxidação, ele foi determinado considerando quem aqui? O Br2. Professora, se as atomicidades fossem iguais, eu consideraria quem? Por exemplo, se aqui eu tivesse 2 cromos e aqui também, hipoteticamente, eu tivesse 2 cromos, o que é que eu ia fazer, Pro? Tanto faz, o delta de redução ele poderia ser tanto dessa espécie quanto dessa. Só que por uma questão de organização, se as atomicidades dos elementos forem iguais, a gente prefere colocar o delta sempre nos reagentes, tá? Para aquela substância que se encontra nos reagentes. Professora, e o que a gente vai fazer agora com esses deltas? Gente, nós vamos fazer um procedimento. Esse delta aqui, na verdade, é um delta de redução. Esse delta de redução, ele corresponde ao quê? Corresponde ao número de elétrons que foram ganhos, né? Que foram recebidos por uma outra espécie. E esse delta de oxidação corresponde ao número de elétrons que foram perdidos por uma espécie. O que a gente tem que fazer? A gente vai fazer uma troca, ó. Esses números ou essas variações, esses deltas de oxidação e redução, eles vão passar a ser coeficientes estequiométricos. Como assim? Aqui o K2CrO7, K2CR2O7. Eu não achei um NOx de delta, uma variação de redução de 3. E no BR2, eu não achei uma variação de oxidação de 1. Então, esses números eles vão ser trocados. Como assim trocados, professora? Na frente do K2CR2, eu determinei o delta de redução para ele 3, né? E o delta de oxidação é 1. Na frente dele, olha só o que eu faço, eu troco. O BR2 que eu determinei 1, esse 1 vai ser o coeficiente estequiométrico do K2CR2O7. E esse delta de redução que eu determinei para o dicromato de potássio, ele vai ser o coeficiente estequiométrico do bromo. No momento em que eu faço isso, o número de elétrons, o número de elétrons perdidos ou ganhos pelo dicromato de potássio é 3. 3 vezes 1 dele, eu tenho quantos elétrons? 3 elétrons envolvidos. O delta de oxidação para o BR2 eu tenho quanto? 1. Se eu considerar 3 BR2, 3 vezes 1 dá quanto? 3. 3 em cima, 3 embaixo.
número de elétrons perdidos por uma espécie tem que ser igual ao número de elétrons ganho pela outra. Então, repare, olha o artifício que eu mencionei logo no início. É esse artifíciozinho de troca do delta de redução e de oxidação que faz com que o balanceamento por redox ele realmente se concretize. Se eu não faço essa troca, meu balanceamento está errado, porque essa troca é exatamente para poder equilibrar o processo, tá certo? O processo de cargas. E aí a gente vai dando continuidade. Então, eu vou reescrever essa minha equação aqui embaixo. Reescrevendo essa minha equação, olha só. Então, eu tenho K2CR2O7 mais HBr, dando KBr mais CrBr3 mais a água. E, por fim, eu tenho o BR2. O que é que eu quero agora que vocês observem? Vamos fazer aqui o balanceamento. Na frente do K2CR2O7, a gente já sabe que nós temos que colocar aqui número 1. Na frente do BR2, eu tenho que colocar aqui número 3. Feito isso, eu vou fazer agora o balanceamento por tentativa normal, tá certo? Feito isso, vamos começar da espécie que tem mais para as espécies que tem menos. Então, vou começar aqui do dicromato de potássio. Quantos potássios eu tenho aqui? 2. Aqui eu só tenho quantos potássios? 1. Então, eu boto o que aqui na frente? 2. Quantos cromos eu tenho desse lado? 2. Aqui eu só tenho quanto? 1. Então, o que é que eu boto aqui na frente? 2. Quantos bromos eu tenho do lado dos produtos? Eu tenho 3 vezes 2, 6 bromos. Eu tenho quantos bromos aqui? 3 vezes 2, 6 bromos. Tá? Eu tenho 6 bromos aqui, 6 bromos aqui. 2 vezes 1, eu tenho quantos bromos aqui? 2 bromos. Então, 2 mais 6 mais 6, 14. Aqui só tem 1, que é que eu boto do lado de cá? 14 bromos também. Falta nós balancearmos o hidrogênio. Eu tenho aqui 14 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. 14 dividido por 2 dá 7, porque 7 vezes 2 é 14. E vamos conferir o número de oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 7 oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 7 oxigênios. Logo, o balanceamento aqui ele está satisfeito. Ok, povo? Então, assim, tentem refazer essa questão. Veja também lá no manual que eu elaborei para vocês de balanceamento por redox. Tem essa mesma equação, mas o passo a passo, tá? Aqui é porque eu acho que é muito mais didático a gente fazendo no quadro para conseguir compreender melhor o processo, certo? Então, só que a gente tem casos especiais também de oxirredução. E esses casos especiais nós vamos estudar aqui agora, tá? Então, essas são as regras gerais para fazer qualquer balanceamento, tá certo? Balanceamento redox, claro. Então, aqui a gente vai voltar aqui para eu poder captar as regras gerais, na verdade, as regras específicas. Então, tá ali, tá todo explicadinho aqui no material, tá? Ó, o balanceamento. E nós vamos aqui para os casos especiais. O primeiro caso especial que nós vamos ver é o caso da autooxidação. O que é uma autooxidação? É quando um dos reagentes ele sofre oxidação e redução ao mesmo tempo, tá? Se eu não me engano, também é chamada de desmutação, tá? E nesse caso, os elementos que irão para o quadro, que quando a gente vai fazer aquela determinar o delta para a espécie, a gente vai considerar os dois produtos, tá? Que o elemento tenha mudado de inox. Então, eu vou pegar aqui esse exemplo para vocês entenderem. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Pronto, ampliar aqui um pouquinho só. Pegar aqui essa reação para a gente poder fazer. Pronto.
que é que eu tenho que fazer aqui antes de mais nada? Antes de mais nada, eu tenho que determinar o número de oxidação para cada espécie. Então, vou determinar aqui esse número de oxidação. Substância simples, Cl2, 0. Sódio, família 1A, mais 1. Hidrogênio, menos 1. Oxigênio, menos 2. Cloro, menos 1. Sódio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Sódio, mais 1. Esse cloro aqui ele tem que ser mais 5. Oxigênio, menos 2. E esse hidrogênio, mais 1. O que é que nós vamos fazer? Verificar quem está oxidando e quem está reduzindo. Vamos aqui agora fazer a nossa correlação, nosso quadro, vincular substâncias que reduzem e que oxidam. O cloro está aqui com 0. Ele vai aqui, ó, para o produto com menos 1. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele se reduziu. E nós vamos determinar esse delta de redução. Então, final menos inicial. Então, menos 1 menos 0 é igual a menos 1. Repare, a atomicidade aqui é quanto? 2. Então, vezes 2 igual a quanto? Menos 2. Vou considerar o quê? O módulo. E aqui eu tenho o número 2. Após isso, eu vou verificar outra espécie que, nesse caso, aqui reduziu, mas eu tenho que ter uma oxidação também, obrigatória. Sódio, gente, ele permanece igual, tá? Oxigênio também permanece igual, o número de oxidação, e o hidrogênio também. Então, nosso problema é só com cloro. Então, esse cloro aqui, ele estava de 0, foi para menos 1, mas ele saiu de 0 e também foi para mais 5. Então, esse cloro, ele sai de 0 e ele foi aqui, ó, para mais 5. Estão vendo? Então, é o caso, aqui é uma autooxidação. Essa espécie aqui, ela tanto reduziu para 0, para menos 1, né? De 0 para menos 1, mas ela também vai se oxidar de 0 para mais 5. Então, eu vou determinar aqui o delta de quê? Oxidação. Então, 5 menos 0, 5. Vezes, eu tenho que multiplicar pelo que tem maior atomicidade, 2, dá quanto? 10. Perceba que aqui eu posso também simplificar. E simplificando, o que é que eu observo? Se eu simplifico aqui por 2 e aqui por 2, eu acho 5 e acho 1. Aí vem a pergunta, onde eu vou colocar esse 1, onde eu vou colocar esse 5? Não pode ser no elemento que tem maior atomicidade, senão o que é que eu ia fazer aqui? Ia ficar uma baguncinha, né? Uma baguncinha boa. Porque eu ia colocar aqui o que na frente? 5. Ia colocar o que na frente? 1. Não. Então, nesse caso, quando nós temos esse elemento que autooxida, tá? Então, a gente deixa para colocar os deltas de redução e oxidação em referente aos produtos. Então, o delta de redução que nós determinamos foi de quanto? 1, após simplificação. Foi para quem que a gente determinou? A gente utilizou a atomicidade de 2, mas a gente está determinando ele para o produto, que é o NaCl. Por que não para essa espécie? Novamente eu digo, essa espécie ela tem 2 vínculos e vai ter 2 números. Eu não posso colocar 2 números como coeficiente dela. Então, eu posso colocar na frente dos produtos. Então, esse é um caso específico. O delta de oxidação aqui, ele foi de 5. E foi para quem? Para o clorato de sódio. Pronto. O que é que nós iremos fazer aqui agora? Nós vamos trocar esse número. Esse número que está aqui como delta de redução, ele vai ser o coeficiente estequiométrico de quem? Ele vai ser o coeficiente estequiométrico do clorato de sódio. Então, eu vou ter 1 NaClO3. Então, eu estou trocando. O delta de redução passa para frente do elemento que oxidou. Enquanto que o meu delta, tá? De oxidação, que é 5, ele vai passar como coeficiente estequiométrico daquela substância que se reduziu, ok? Então, na frente do NaCl a gente vai pôr o 5 e na frente do clorato de sódio a gente vai pôr o 1. Então, fazendo aqui de novo, Cl2 mais NaOH
dando NaCl mais NaClO3 mais água. Colocando agora os números como coeficientes estequiométricos, vamos fazer aqui o processo. Então, na frente do NaCl, a gente já sabe que tem que pôr 5. Na frente do clorato de sódio, a gente já sabe que tem que pôr 1. E a gente faz depois o balanceamento por tentativa. Vamos lá? Ó, eu tenho aqui, do lado dos produtos, quantos sódios? Eu tenho aqui 5 sódios, 5 vezes 1, 5, mais um sódio. Totalizando, quantos sódios eu tenho aqui? 6. Do lado de cá só tem 1, então eu boto o que aqui na frente? 6. Balanceando agora o cloro. Quantos cloros eu tenho aqui? 5 cloros. Mais um de cá, eu também tenho quantos cloros? 6 cloros. Aqui eu já tenho 3, então 6 dividido por 2, na verdade aqui eu já tenho 2, né? Então 6 dividido por 2, eu boto aqui quanto? 3, porque 3 vezes 2 dá quanto? Cloro? 6 cloros. Vou balancear agora quem? O oxigênio, ou melhor dizendo, o hidrogênio. Vou balancear ele aqui agora, o hidrogênio. Então, quantos hidrogênios eu tenho desse lado? Eu tenho 6 hidrogênios. Do lado de cá eu já tenho quanto? 2. 6 dividido por 2 dá 3. Porque 3 vezes 2 dá quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Balanceamos. E a gente vai conferir aqui agora o número de oxigênio para ver se está tudo ok. Quantos oxigênios eu tenho aqui desse lado? 6 vezes 1, eu tenho 6 oxigênios, tá? Eu tenho 6 oxigênios. E aqui eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 3 oxigênios. E também tenho aqui 3 oxigênios. Totalizando, eu tenho 6 oxigênios. Logo, essa equação ela está balanceada. Tranquilo? Vamos agora para o segundo caso particular. Segundo caso particular, deixa eu apagar aqui a imagem, tá? Aqui o segundo caso, na verdade, eu tenho aqui uma oxirredução com 3 elementos. Quando é que isso acontece? Existem substâncias que apresentam simultaneamente dentro dela 2 elementos que vão se oxidar ou se reduzir, tá? Então, assim, a substância que irá para o quadro, para a gente poder calcular a variação do NOx, é exatamente essa que vai possuir os 2 elementos que mudaram o NOx. Vamos fazer aqui o exemplo, que é muito mais fácil, né, gente, fazendo o exemplo do que só lendo. Então, eu vou selecionar aqui, tá? Eita, não tá indo. Vamos lá. Vou selecionar essa equação para a gente poder fazê-la. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Gente, o que é que eu tenho que fazer antes de mais nada? Eu tenho que determinar o NOx para todos os elementos. Então, eu vou determinar o NOx aqui agora. Eita, Ctrl Z. Determinar o NOx aqui agora. Determinando o NOx, nós vamos aqui, ó, ver que esse enxofre, ele tem um NOx de menos 2. Esse arsênio, o NOx dele vai ser de mais 3. Esse oxigênio, menos 2. Mais 1 para esse hidrogênio. Mais 5 para esse nitrogênio. Menos 2 para o oxigênio da água. Mais 1 para o hidrogênio. Menos 2 para esse oxigênio. Mais 1 para esse hidrogênio. Mais 6 para esse enxofre. Menos 2 para esse oxigênio. Mais 1 para esse hidrogênio. Mais 5 para esse arsênio, menos 2 para esse oxigênio e mais 2 para esse nitrogênio, ok? Determinamos o NOx aqui de todo mundo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Verificar quem está oxidando e quem está reduzindo. Repare, arsênio ele sai aqui de mais 3 e vai para mais 5, ó. Então, eu tenho que associá-lo. Tá bom? Repare, mais 3 para mais 5, ele está ficando mais o quê? Ele está ficando mais positivo. Então, eu tenho um delta aqui de oxidação, tá certo? Esse delta de oxidação vai ser o quê? 5 menos 3 vai ser 2.
Vamos ver a atomicidade? Esse arsênio tem atomicidade 2 e aqui a atomicidade 1. Então, eu tenho que multiplicar aqui por quanto? 2. E acho um valor de 4. Aí, agora eu vou verificar se há mais alguma outra substância, né? Olha só aqui. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui outra cor. Eu tenho aqui esse enxofre. Esse enxofre, ele está com NOx menos 2. E ele vai para cá com NOx de mais 6. Então, o que é que acontece com ele? Ele também sofre um processo, né, gente? De variação do NOx. Então, ele foi para cá, ó. Então, eu vou calcular a variação dele do número de oxidação. Ele está reduzindo ou oxidando, bom, está saindo de menos 2 e está indo para mais 6. Mais positivo está ficando, então é um delta de oxidação. Então, aqui eu tenho 6, né, mais 6, menos, tá? Menos 2. Então, final menos inicial. Então, final 6, menos, e o valor do início era menos 2. Então, aqui eu já tenho quanto? 8. Vamos ver a atomicidade. Aqui é 3 e aqui é 1. O que é que eu tenho que fazer aqui com esse 8? Multiplicar por 3. E acho que aqui, acho um valor de 24, tá certo? Acho um valor aqui, ó, de 24. Vamos continuar. Professora, são duas variações de oxidação? Sim, são. Exatamente essa, ou esse, o caso especial é que a gente vai ter que arrumar um jeitinho para resolvê-lo. Então, vamos lá. Vamos encontrar agora uma outra espécie, porque reparem que aqui está tudo oxidando. Eu tenho que ter uma espécie que, no mínimo, se reduza. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho o hidrogênio, não acontece nada com ele, ele mantém seu número de oxidação. Mas o nitrogênio, ó, ele tá aqui como mais 5, tá? E depois ele vai aqui como mais 2. Então, o nitrogênio, ele tá sofrendo, tá? Uma variação no seu NOx. E que, claro, a gente vai ter que calcular essa variação aqui. Essa variação, repare, mais 5 para mais 2, menos positivo, tá ficando. Então, se o NOx está ficando menos positivo, significa dizer que a espécie está ganhando o quê? Elétrons. Então, essa é uma variação, é um delta de redução. Em que mais 2, né? Menos mais 5, né? A gente tem um valor aqui de quanto? Menos 3. A atomicidade aqui é 1 e aqui é 1, então não tenho que multiplicar por nenhum número, mas eu tenho que considerar que esse 3 aqui ele tem que ser um valor em módulo. 3, então. Professor, eu tenho duas variações de oxidação e uma de redução. E aí agora? Aí agora, meus caros, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu não tenho duas variações. Aqui eu não tenho duas variações de redução ou de oxidação. Eu vou somar 4 com 24 e vou achar uma única variação. Ó. Delta de oxidação aqui é quanto? 28, ok? 28. Professora, e aí, pode? E se eu tivesse duas reduções, eu somaria o delta das duas reduções. E se eu tivesse 3 reduções, eu somaria o delta das 3 reduções. Porque eu só posso ter uma variação de oxidação e uma variação de redução, viu, gente? Feito isso, o que é que eu faço? Nos cálculos, eu considerei qual espécie nas atomicidades? Eu considerei aqui o trisulfeto de arsênio. Então, esse delta de oxidação, a gente determinou, na verdade, para ele. Então, ó só, aqui eu tenho o sulfeto de arsênio, eu determinei o delta de oxidação, que foi de 28, e aqui eu tenho o... Aqui tanto faz. Esse delta aqui, ele pode ser tanto desse meu ácido nítrico ou do meu monóxido de nitrogênio. Só que quando a gente tem atomicidades iguais, a gente sempre prefere os reagentes, tá? Então, ó, para o ácido nítrico, portanto, eu tenho o delta de redução de quanto? 3. Esses números, gente, eles não são possíveis de simplificar, né?
Então, a gente mantém eles assim mesmo. O que é que eu faço agora? Agora eu vou fazer a troca. Então, na frente do HNO3, eu vou colocar o quê? 28. Então, vai ficar 28 HNO3. E na frente do trisulfeto de arsênio, eu vou colocar o quê? 3. Tá? Opa. Eu vou colocar 3. Só tô querendo colocar esse O, gente. Desculpa. Tem nada aqui de oxigênio. Enxofre. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação aqui em cima, tá? Então, vai ficar trisulfeto de arsênio mais ácido nítrico mais água, dando ácido sulfúrico mais ácido arsênico, salvo engano, mais NO. Agora eu vou colocar os coeficientes estequiométricos. Repare, na frente do trisulfeto de arsênio, a gente já sabe que tem que colocar aqui número 3. Na frente do ácido nítrico, a gente já sabe que tem que colocar qual número? 28. E o resto eu vou fazer por balanceamento por tentativa. Então, vamos lá, da espécie que tem mais para as espécies que tem menos. A espécie que tem mais aqui já se encontra balanceada até. Então, quantos arsênios eu tenho aqui? 2 vezes 3, eu tenho 6 arsênios. Aqui eu só tenho quanto arsênio? 1. Então, eu boto o que aqui na frente? 6. Quantos enxofres eu tenho aqui? Eu tenho 3 enxofres. Vezes 3, eu tenho 9. Aqui eu só tenho quantos enxofres? 1. Então, o que é que eu boto aqui na frente? 9. Aí, vamos continuar nosso balanceamento. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 28. Aqui eu só tenho quantos? 1. O que é que eu boto aqui na frente? 28. E agora a gente vai balancear o hidrogênio. Vamos lá? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho aqui 18, 9 vezes 2, 18, mais 18 hidrogênios. Então, ao todo, eu tenho 36 hidrogênios. Aqui eu tenho quantos? 2. Então, 36. Ah, desculpa, né? Aqui eu tenho 36 hidrogênios no total. Aqui eu já tenho 28. Então, 36 menos os 28, sobra quanto aqui pra gente? 8, né? Sobra 8. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Então, quando a gente for fazer as continhas, eu vou perceber 28 mais 8 dá exatamente 36 hidrogênios que tem que ter do lado de cá. Gente, isso daqui é matemática, então podem fazer. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar se o número de oxigênios ele está correto ou não. Então, aqui eu tenho, salvo engano, 28 vezes 3, né? 28 vezes 3, eu tenho 28 vezes 3, eu tenho 84 oxigênios, mais 4 oxigênios aqui, então eu tenho um total de 88 oxigênios do lado dos reagentes. Dos produtos eu também tenho que ter 88, então 9 vezes 4 dá o quê? 36 oxigênios. 6 vezes 4 dá o quê? 24 oxigênios. E 28 vezes 1 dá quanto? 28 oxigênios. Somando, eu vou perceber que eu também acho os mesmos 88. Logo, o balanceamento ele está satisfeito, ok? E para finalizar, nós temos o último caso. Então, vou aqui, pegar essa imagem aqui, apagar novamente, selecionar tudo, apagar. E nós vamos ver um caso agora particular, que é com a água oxigenada, tá? Então, aqui o terceiro caso especial é com a água oxigenada. A água oxigenada, gente, como consta aqui no material, ela tem uma versatilidade. Ela pode atuar como agente oxidante ou como agente redutor. Estão lembrados? O que é um agente oxidante?
é aquele que se reduz fazendo uma outra espécie oxidar. O que é um agente redutor? É uma espécie que oxida fazendo uma outra reduzir. E quando a gente tem água oxigenada, o oxigênio na água oxigenada, ele tem um NOx de -1. E aí tem a questãozinha. Se nessa reação da água oxigenada eu gerar nos produtos oxigênio, a água oxigenada ela deve ser ligada ao oxigênio. Professora, mas não gerou oxigênio, gerou água. Então, você vai associar a água oxigenada com a água. Só na falta do oxigênio O2 nos produtos, na falta dele, é que eu ligo a água oxigenada com a água pura, tá certo? Ah, professora, mas eu tenho outro caso a observar nessa reação. A gente vai ver, tá? Deixa eu fazer aqui de novo, que não foi. Vamos lá. Prontinho, ok? Pronto. Primeiramente, determinar o NOx de todo mundo. Então, determinando o NOx, eu tenho aqui o seguinte. -2 para esse oxigênio, +1 para o sódio. Aqui eu vou ter um NOx de +4, tá? -1 para o oxigênio da água oxigenada e +1 para o hidrogênio. -2 para esse oxigênio, +1 para o sódio, +6 para esse enxofre. -2 para o oxigênio da água e +1 para o hidrogênio da água. Verifiquem o seguinte. Sódio não tem o número de oxidação variando, mas o enxofre tem, ó, sai aqui de +4 e vai para +6. Além disso, se eu observar, esse oxigênio aqui, ó, ele não tem variação do NOx, certo? E aqui eu tenho o oxigênio da água oxigenada, ó. Ele está aqui em -1 e ele vai aqui para quanto? Pera, professora. Aqui ele foi para -2 e aqui também foi para -2. Eu pego qual substância para eu poder vincular com a água oxigenada? Água. Sempre a água. Se não é o caso dessa reação, mas se aqui eu tivesse o oxigênio, obrigatoriamente o oxigênio, a água oxigenada, estaria associada a esse oxigênio. Mas, como eu não tenho, eu vou associá-lo sempre a quem? Como eu não tenho, eu vou associá-lo à água, tá? Então, eu tenho que ter ou a água ou o gás oxigênio como produtos para eu poder vincular com a água oxigenada, tá certo? Então, vamos fazer agora dando continuidade. Então, eu vou determinar o delta aqui para esse enxofre. Delta de quê? O enxofre sai de +4 vai para +6, fica mais positivo, então delta de oxidação. Então, 6 menos 4, eu tenho um valor aqui de quanto? 2. Tenho que multiplicar aqui por algum número? Não, porque a atomicidade desse enxofre, desse é de quanto? 1, tá? Água oxigenada, bora lá? A água oxigenada sai de -1 e vai para -2, ou seja, mais negativa ela fica. Então, é o delta de redução, em que final é -2, menos início é -1. A gente tem um valor aqui de quanto? -1. Só que aqui eu tenho que atomicidade para esse oxigênio? 2. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, ok? Vai dar quanto aqui? Vai dar -2. Em módulo, que é o que nos interessa, eu vou achar o valor de 2. Então, repare, eu tenho um delta de oxidação, valor 2, que na verdade, logo em cima, a gente já pode, saber o que fazer? Simplificar. Porque simplificando, ó, 2 por 2. Se eu simplifico, eu vou achar aqui quanto? 1. E aqui quanto? 1 também. Então, repare que o delta de oxidação para essa espécie é de quanto? 1. Quem é o delta de oxidação vai para qual espécie? É para o Na2SO3. Quando as atomicidades são iguais, meu povo, sempre prefiram colocar o coeficiente estequiométrico do lado dos reagentes, tá? O delta de oxidação é determinado para o lado dos reagentes. Quem é o meu delta de redução? Meu delta de redução também é 1. Só que devido à atomicidade, eu estou considerando ele para quem? Para o H2O2, a água oxigenada.
que a gente sabe? A gente sabe que esses valores aqui vão ser trocados. Agora sim, são valores iguais, né? Então, a gente só vai mesmo fazer o processo de troca só para dizer que trocou, porque na verdade os dois são iguais. E aí o que acontece? Eu vou colocar o 1, que está do delta de redução, na frente como coeficiente estequiométrico do sulfito de sódio e vou colocar esse 1 na frente como coeficiente estequiométrico da água oxigenada. Então, a gente fez a troca, ok? Fazendo a troca, bora reescrever agora a nossa equação. Reescrevendo nossa equação, deixa eu pegar aqui outra cor. Pronto. Eu tenho Na2SO3 mais a água oxigenada, dando Na2SO4 mais a água. Eu já sei que aqui é o número 1 e aqui é o número 1. Perceba, quantos sódios eu tenho desse lado? 2. Do lado de cá também tenho 2. Então, bota o que aqui na frente? 1. Quantos enxofres eu tenho do lado de cá? 1. Aqui também eu tenho 1. Vou balancear o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Do lado de cá também tenho 2. Boto 1 para cá. Vamos conferir o número de oxigênio? Número de oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Nossa, ficou horrível amarelo. Deixa eu apagar. Quantos oxigênios eu tenho aqui no primeiro termo? Eu tenho 3 oxigênios e também tenho 2 oxigênios aqui. Totalizando quantos oxigênios? 5 oxigênios. Aqui eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 4 oxigênios, né? 1 vezes 4, 4. E também tenho o que aqui? 1 oxigênio. Quando eu somo, verifico que eu também tenho quantos oxigênios do lado do cá? 5. Então, a reação ela está balanceada. Gente, nós vimos, portanto, o método, tá? De balanceamento de equações por redox, método redox. E a gente pode observar o seguinte, que existem as regras gerais e esses 3 casos específicos, tá certo? Então, sempre a gente olha com atenção se tem água oxigenada, com quem que ela deve vincular, tá? Porque logo mais, na próxima aula, a gente vai ver um caso específico de balanceamento redox, que é o método das semi-reações, tá? E que é também chamado do método íon-elétron. Esse método do íon-elétron, aí a gente tem que ter cuidado, principalmente para vocês de química, que a gente sempre trabalha o quê? Com meios ou ácidos ou básicos, e geralmente são soluções aquosas, então tem água na jogada. E para a gente poder fazer o balanceamento, a gente tem que usar uma técnica, um procedimento especial. Então, por hora, ficamos aqui. Gente, já dá para vocês fazerem uma parte... Aliás, aquela lista de exercícios que eu mandei, já dá para fazer ela toda, tá? E logo mais eu vou estar passando uma lista de exercício sobre esses casos especiais, tá? Sobre balanceamento redox e também pelo método semi-reações. Valeu! Beijos e até a próxima!